Som? Estão me ouvindo bem? Boa noite, irmãos. Deixa eu já começar a preparar aqui meus papeizinhos. Boa noite, irmãos. A gente, conforme o pastor Alexandre falou, né, a gente ora para que todos estejam bem. Essa chuva foi muito forte mesmo. Mas glória a Deus que Ele nos trouxe aqui hoje em segurança. Eu creio que Ele vai fazer maravilhas. Quando a Karine estava ministrando esse último louvor, a presença estava muito forte lá atrás. E minha mão está chegando a tremer aqui na frente. Tanta presença que eu estou sentindo aqui nesse altar. Que o Senhor hoje possa nos abençoar. Amém? Irmãos, eu já vou entrar no texto, mas essa mensagem, ela começou no meu coração há algumas semanas atrás, talvez até mais de um mês, quando o pastor Pedro ele começou a falar aqui num culto sobre a gente valorizar mais a salvação, porque é algo que tem se tornado banal nos nossos corações. A gente tem sempre preocupado com a cura, claro que é importante, com a prosperidade, e a gente negligencia a salvação, como se fosse o resto, fosse o que sobrou. E aí, nada melhor do que, além do Senhor ter colocado essa palavra no meu coração, isso se concretizar em dezembro, né, que é uma data, é um mês, né, onde nós celebramos o nascimento do nosso Salvador. E eu creio que Deus essa noite vai fazer milagres no nosso meio. Amém? Então eu já vou pedir para os irmãos ficarem de pé e abrirem a Bíblia de vocês no profeta Oséias, no capítulo 13. Vai ser um versículo apenas, curto, verso 14. Conforme forem abrindo, dá um glória a Deus aí para a gente saber. Amém? Então vamos lá. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estás, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Só até aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por mais uma noite. Te agradecemos, Senhor, pela tua presença nesse local. Ela é poderosa, Senhor, ela é palpável, Senhor, nesse local. Eu te peço, Senhor, que tu derrame toda a sorte de bênçãos na vida de cada um dos meus irmãos aqui presentes, naqueles que estão vendo pela live, naqueles que por algum motivo não vão poder acompanhar essa mensagem, Senhor, mas opera, Senhor, no meio do teu povo. Faz, Senhor, maravilhas, Senhor, traz cura, traz libertação, traz salvação, Senhor, traz remissão de pecados, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que haja transformação de mente, Senhor. A gente te pede, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Pai. Já repreende todo ataque do diabo contra as mentes dos meus irmãos, Senhor, que possa tentar roubar a palavra, que ela caia em boa terra, Senhor, e que ela frutifique, Senhor, 100 por 1. É o que eu te peço no nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, quando nós lemos esse texto, nós estamos diante de um registro de uma palavra profética, anunciada centenas de anos antes da vida do Senhor Jesus. E essa promessa de Deus, ela vai ter o seu cumprimento lá em Cristo Jesus, através da sua obra na cruz do Calvário. E algo que é interessante é que a mensagem do Evangelho, ela é definida no Novo Testamento como a mensagem de salvação. Mas quando nós pensamos em salvação, o que vem à nossa mente é algo meramente espiritual. Mas antes de ter essa conotação no sentido espiritual, a palavra salvação ela tem uma aplicação no sentido natural. Um exemplo disso, quando Deus, por meio do profeta Isaías, lá no capítulo 43, ele fala: eu sou o Santo de Israel, o teu Salvador. Para o povo, essa salvação, ela tinha uma ideia de ajuda, de socorro, de livramento. Mas como nós pensamos nessa questão de salvação apenas pelo aspecto espiritual, nós temos perdido a ideia de livramento que está contida nessa palavra. Então, se o Evangelho é a mensagem
se a mensagem do Evangelho é a mensagem de salvação, a pergunta é: do que nós somos salvos? Nós somos livres de quê? E Deus, por meio do profeta Oséias, ele já respondeu essa pergunta, centenas de anos antes da vinda do Senhor Jesus, quando ele diz: eu os remirei do inferno, eu os resgatarei da morte. Então nós precisamos entender que muitas vezes nós falamos de Jesus, pregamos o Evangelho, mas sem definir, sem detalhar com mais clareza do que de fato ele veio nos resgatar, que é a condenação do inferno. E essa é uma realidade que nós precisamos abordar. Em Mateus, no capítulo 23, no verso 33, eu vou tentar alguns versículos dar direto para a gente não perder tempo, mas outros eu vou pedir para colocar ali, tá bom, Andressa? Obrigado. Em Mateus, no capítulo 23, no verso 33, sei se você não precisa colocar, o Senhor, ele se dirigindo aos religiosos da sua época, ele fala: serpentes, raças de víbora, como esperam escapar da condenação eterna? Então, através dessa fala de Jesus, nós percebemos três coisas de cara. Primeiro, ele está ratificando, ele está confirmando que existe um inferno. Segundo, ele fala da expectativa que o homem tem de se livrar desse local de condenação eterna. E terceiro, olhando para a conduta daqueles homens que se desviava dos padrões estabelecidos por Deus, ele estava dizendo: do jeito que vocês decidiram agir, não vai acontecer, vocês não vão escapar. Então isso significa que escapar do inferno é uma oferta, é uma possibilidade que Deus nos dá, mas que requer uma interação da nossa parte. Então nós temos uma responsabilidade nesse processo. A Bíblia ela vai nos mostrar que, por conta da nossa natureza, todo homem nasce debaixo de uma condenação por causa de uma herança do pecado como natureza. Em Romanos, no capítulo 5, no verso 12, o apóstolo Paulo, fazendo uma referência a Adão, ele diz: por meio de um só homem entrou o pecado no mundo. Através do pecado, a morte. A morte passou a todos os homens. Mas a boa notícia é que Deus nos deu uma alternativa. Nós não precisamos ir para esse local. Glória a Deus por isso. Mas nós temos visto um número crescendo cada vez mais na igreja, e eu estou falando dentro da igreja, de pessoas que agem, que pensam e que até pregam uma mensagem de que já que Deus é amor, no final tudo vai dar certo. No final ninguém vai para o inferno. Ou ainda que o inferno não é algo literal, não é um local de condenação eterna, é algo a ser vivido aqui na terra. E o nome dessa corrente é universalismo. E eles pegam as escrituras para tentar negar a realidade do inferno, quando as escrituras fazem justamente o contrário. Elas confirmam essa realidade e elas abordam esse tema com muita clareza. Então, nós precisamos falar desse assunto porque ninguém falou mais do inferno do que o Senhor Jesus. E se o que o Senhor Jesus falou sobre o inferno tem que ser desacreditado, todo o mais que ele falou também precisa ser desacreditado. Mas se o que ele falou tem que ser levado a sério, e nós cremos e sabemos que deve, então é um assunto que a gente não pode deixar de abordar na igreja de jeito nenhum. De jeito nenhum. E diante disso, eu dividi essa pregação em três partes. E a primeira parte eu vou fazer algumas considerações sobre o inferno a partir de declarações feitas pelo próprio Senhor Jesus. Em Mateus, no capítulo 7, nos versos 13 e 14, o Senhor Jesus fala que há um caminho e uma porta estreita que conduzem à vida. E há um caminho e uma porta larga que, infelizmente, a maioria vai pegar, mas que conduzem à perdição. Então, de uma maneira muito clara,
Jesus está dizendo que a humanidade tem duas opções: a vida ou a perdição. A perdição, o caminho da perdição, é algo que todos nós já nascemos dele. Já o caminho da vida, ele é fruto de um entendimento. Ele é fruto de uma resposta de fé à palavra de Deus. Ele é fruto de uma decisão tomada de forma consciente. E aí muitas pessoas falam: caramba, mas vocês falam que é fruto de uma resposta de fé à palavra de Deus. Mas a Bíblia, ela é um livro escrito por homens. Muitas pessoas falam isso. E nós sabemos que ela foi escrita por homens. Mas nós cremos e vemos e vivenciamos que ela foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E nós vemos isso através de várias verdades que a Bíblia nos mostra, profecias que se cumprem de forma precisa. Um livro escrito por mais de 40 pessoas em épocas diferentes, ao longo de cerca de 1.500 anos, com culturas diferentes, com posições sociais diferentes, em épocas diferentes, e que eles produziram conteúdo harmônico, que não se contradiz. Mas não é apenas em relação às histórias do passado, porque a gente vê a repetição dessas histórias hoje em dia. A gente vivencia o poder de Deus nas nossas vidas, a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas, e por isso nós declaramos e nós vivemos essas evidências e tomamos a palavra de Deus como verdade. Mas acontece que algumas pessoas querem selecionar. Essa parte da Bíblia me agrada, então eu faço uma aplicação dela, geralmente as promessas de Deus. Mas essa parte aqui, que é o confronto, que vai me tirar da zona de conforto, que vai trabalhar o meu caráter, essa não é de Deus não, isso ficou lá no passado. Josué, no capítulo 23, no verso 20, ele diz: tudo quanto Deus falou por meio da boca de Moisés, meu servo, vai se cumprir, para o bem e para o mal. Então, nós não podemos escolher parte da palavra que nos agrada e parte que nos desagrada. Ou nós acreditamos que toda ela é verdade, ou nós não acreditamos que toda ela é verdade. Jesus, ele nos apresenta o inferno como um local de tormento eterno. Ele não está dizendo que é uma situação difícil que vai ser vivida aqui na terra. Ele diz que é um local de condenação para toda a eternidade. E a gente vai ver isso através de dois textos. Primeiro, coloca, por favor, em Mateus, no capítulo 3, no verso 12. Em Mateus, no capítulo 3, no verso 12, João Batista fala: a sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Coloca agora, por favor, em Apocalipse 20, no capítulo do verso 10. Apocalipse 20, no verso 10, ele fala o seguinte: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, quando a gente olha lá em Mateus 3,12, ele fala fogo que nunca se apaga. E quando a gente olha Apocalipse 20, 10, ele está falando para todo sempre, ou pelos séculos dos séculos. Então, nós estamos vendo que o inferno é um local de tormento eterno. Mas não apenas isso. Em Mateus 10, 28, Jesus diz que não apenas a alma, mas também o corpo daqueles que não creem irá perecer no inferno. Ele está falando lá: não tema aquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Ao contrário, tema aquele, se referindo a Deus, que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. E qual é o contexto dessa passagem? Jesus, ele estava falando sobre pregar o evangelho para os seus discípulos. E ele estava falando para eles das dificuldades que enfrentariam. E quando ele fala, não temo que pode matar o corpo, ele está dizendo que alguns deles iriam morrer por causa do evangelho, por causa da proclamação do reino de Deus, mas que eles não tinham que temer, porque o máximo que o homem conseguiria matar seria o corpo, mas não a alma. E que eles deviam temer aquele, a Deus, que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Em Isaías, coloca por favor, Andressa, no capítulo 66,
no verso 24, é o último versículo do livro de Isaías. Ele fala: eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim. Deus falando por meio do profeta Isaías. E fala: o seu verme não morrerá, o seu fogo não se apagará, serão um horror para toda a humanidade. Então, a primeira coisa que a gente observa, que ele está falando dos mortos, seus cadáveres, está falando de cadáveres, então ele está falando das pessoas que morreram. Mas olha o estado que ele está falando. Ele está falando que o seu verme não morrerá e que o seu fogo não se apagará e que será um horror para toda a humanidade. Você consegue imaginar alguém que depois de morto e o corpo decomposto ressuscitará para viver num eterno estágio de decomposição? É isso que Deus está falando aqui. É isso que Deus está falando aqui. Mas ainda assim, algumas pessoas tentam falar que o inferno não é algo literal. É algo a ser vivido aqui na terra. Bom, em Mateus, no capítulo 12, no verso 31 e 32, Jesus fala: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Pode 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então, Jesus está deixando claro que há um mundo por vir. Então, portanto, essa ideia de que há algo a ser vivido aqui, na terra, apenas, é errado. E Jesus também não está sugerindo que há uma salvação automática para toda e qualquer pessoa. E aí muita gente fala: bom, vocês cristãos tentam ter uma mensagem para assustar as pessoas, uma mensagem manipulativa, para gerar até um controle institucional, um controle social, um controle econômico também. E aí a gente tem que pensar o seguinte: ou a gente usa essa palavra manipulativa ao próprio Senhor Jesus, que nós devemos seguir e cuja mensagem devemos replicar, ou essa pessoa não acredita em Jesus. Porque foi ele quem disse que a gente tem que temer aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. E a gente tem que entender o seguinte: o foco, irmãos, da mensagem de salvação não é no terror, no medo do inferno. O foco da mensagem de salvação é na possibilidade, na oferta que Deus nos dá de não ir para esse local. Esse é o foco da mensagem de salvação. E aí algumas pessoas falam: bom, peraí, mas se Deus é amor, por que ele criou o inferno? A verdade é que o inferno não foi criado para o homem. Em Mateus, no capítulo 25, no verso 41, Jesus está falando do julgamento das nações por ocasião do fim dos tempos. E aí ele fala que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas, infelizmente, algumas pessoas irão para esse local. Mas por que se não foi preparado para elas? Porque elas decidiram seguir esse mesmo caminho de rebeldia contra Deus. Em João, no capítulo 8, Jesus está falando sobre pecado. Mas ele não fala só do pecado do homem. Ele fala que Satanás peca desde o início. Ele fala que Satanás é homicida desde o princípio. E em Gênesis nós vemos que o pecado entra na humanidade por influência de Satanás, quando o homem decide dar ouvido à voz errada e se rebelar contra os planos e propósitos de Deus. Então, a partir do pecado de Adão, que a teologia chama de pecado original, alguma coisa aconteceu. Bom, Deus criou uma lei em toda a criação, segundo a qual cada um reproduza segundo a sua espécie. Então, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, criou um ser santo, ele desejava que Adão, cabeça de raça, reproduzisse a sua imagem, a imagem e semelhança que lhe havia sido concedida, ou seja, a imagem e semelhança de Deus, e isso se multiplicasse. Mas quando Adão peca, a sua natureza é manchada.
E aí ele passa a reproduzir homens pecadores, nós. Mas o amor de Deus, portanto, o amor de Deus, ele não pode ser respondido na criação do inferno. Porque por mais que o inferno não tenha sido criado para o homem, mas sim para o diabo e seus anjos, o homem pode acabar lá. A resposta sobre o amor de Deus está na solução através de Cristo Jesus para não ir para esse local. Aí está o amor de Deus manifesto. E aí algumas pessoas falam, em nome de Deus é amor, criam doutrinas absurdas, como se a única coisa que Deus tivesse revelado acerca de si mesmo na Bíblia é que ele é amor. E o mesmo Deus que se manifesta no amor também é um Deus justo. E por causa da sua justiça, ele não podia fazer vista grossa, não podia ignorar os nossos pecados. Então, a forma como ele encontrou de nos reconciliar consigo mesmo foi em punir em seu Filho os nossos pecados, o Senhor Jesus. Esse é o grande amor de Deus. Então, o amor de Deus, ele é manifestado no fato de que ninguém vai para o inferno por falta de opção. A pessoa que vai para lá é porque não aceitou a salvação ofertada por Deus. Em Mateus 16, no verso 16, diz: aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer está condenado. Então, isso nos mostra que ser ou não ser condenado depende da resposta de fé que eu dou à oferta que me foi proposta. Bom, então aí, tendo em vista essas correntes malucas que falam que o inferno não é um local real, que todo mundo vai ser salvo, a gente tem que fazer a seguinte pergunta: bom, se o inferno não é um local real, não no plano espiritual, obviamente falando, com o qual a gente vai ter que lidar, a salvação proposta no Evangelho é salvação de quê? Se o inferno ele não pertence a uma dimensão espiritual que vamos ter que enfrentar, toda pessoa teria que enfrentar, para que a gente precisa de salvação? Se todo mundo vai para o céu porque Deus é amor, para que a gente precisa pregar o Evangelho? Porque Deus estabeleceu padrões tão claros de conduta. Em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça. O que é perecer? Mas tenha a vida eterna. Então nós temos que ter uma atitude de fé para que a gente possa abraçar essa oferta de amor que nos foi proposta e escapar desse local de condenação. E o maravilhoso é que o Evangelho significa boas novas, né? Boas notícias. E quando a gente só fala do inferno, a gente vê que a pregação fica pesada, né? As pessoas ficam tensas, né? Mas essa é a boa notícia. E por que nós não precisamos ir para esse local? Pelo que Jesus fez. E o que Jesus fez? E agora a gente vai entrar no segundo ponto da pregação. O que Jesus fez? Bom, Jesus morreu por nós. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Então Jesus foi o quê? Nosso substituto. Ele foi nosso substituto. Então a gente tem que ter em mente, de uma maneira muito clara, que a cruz de Jesus, ela representa dois atributos de Deus muito claros: a justiça de Deus, porque o pecado está sendo punido ali, e o amor de Deus, porque Ele nos está salvando ali. Então, aí está o grande amor de Deus. Então, a maneira que Ele encontra é pega o seu Filho amado e pune os nossos pecados nele. Por quê? Porque Ele não pode ignorá-los. E aí, com isso, Ele nos salva. Então, nós precisamos ter uma consciência de que fomos nós. Foram os nossos pecados que levou o Senhor Jesus para a cruz. E lá na cruz, Ele bebeu sozinho cada gota do cálice da ira de Deus contra os nossos pecados. Contra os nossos pecados. Por quê? Porque Ele se fez pecado por nós. Porque Ele foi o nosso substituto. Aquele castigo era para a gente. E Ele foi o nosso substituto lá. Glória a Deus por isso. Louvado seja o Senhor por isso. E aí, a gente precisa então entender isso por uma questão muito simples. Enquanto a gente não conseguir compreender que fomos nós que mandamos Jesus para a cruz, os nossos pecados, a gente não vai conseguir entender o que é redenção, o que é salvação. Enquanto a gente não entender
que a gente estava naquela cruz, não na direita, não na da esquerda, mas na do centro, a gente nunca vai entender o amor de Deus por nós. Nunca vai entender o amor de Deus por nós. Em Isaías, no capítulo 53, o pastor Alexandre até falou dele hoje de manhã, no verso 10, ele fala que ao pai agradou moer o filho. Você já parou para pensar nessa afirmação? Que ao pai agradou moer, esmagar o filho. Qual pai gosta de esmagar o filho, tirando alguém psicopata? Quem? Qual pai? Eu tenho certeza que para qualquer pai aqui dar uma chinelada no seu filho não é legal. Imagine esmagar o seu filho, moer o seu filho. E no verso 4 de Isaías 53, diz que ele foi ferido de Deus. Então, preste atenção, Deus não apenas entregou Jesus, ele aciona a espada da lei contra Jesus, para que a justiça dele fosse cumprida. E com isso, a gente pudesse ser reconectado ao Pai mediante o sacrifício de Jesus. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja o Senhor por isso. Posso ouvir um glória a Deus, igreja? Aleluia, glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus, pelo que Ele fez. Louvado seja o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que por amor a nós, Ele sofreu coisas terríveis. Além de um peso espiritual que a gente não vai nunca conseguir descrever isso. Então eu nem vou tentar me atrever a dissertar sobre isso. Mas por amor a nós, Ele sofreu dores psicológicas. Ele foi, como o pastor Alexandre até leu hoje de manhã, ele foi desprezado. Ele foi o mais rejeitado entre os homens. A Bíblia diz que ele era homem de dor e que sabia o que era padecer. O Rei da Glória se fez homem de dor por amor a nós. Além disso, ele sofreu todo tipo de violência física que a gente possa imaginar. Socos, chutes. Apanhou com um caniço, que é uma espécie de bambu. A Bíblia diz que deram com o caniço no seu rosto. Sofreu chicotadas, onde na ponta do chicote tinha pedaços de ossos, que quando entrava na carne ele puxava. Soldados puxavam, arrancava a carne. Tudo isso por amor a nós. Ele ficou deformado, ele ficou desfigurado, ele ficou irreconhecível por amor a nós. E aí várias vezes eu me perguntava, Senhor, a gente consegue entender a crucificação, mas por que Jesus precisou apanhar tanto? Por que ele só não foi crucificado? Quantos outros homens, se tivesse acontecido a mesma coisa que aconteceu com Jesus, sequer chegariam naquela cruz? Por que Jesus precisou apanhar tanto? Uma das respostas, no próprio Isaías 53, ele fala que por causa das suas feridas, nós fomos curados, das suas pisaduras nós fomos sarados, das suas lesões. Mas há uma outra resposta. Vamos olhar isso do prisma espiritual, da identidade. Quando Deus nos criou, Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Então, na luz de Cristo, nós fomos criados. Quando nós pecamos, nós saímos da sua luz e entramos nas trevas. O que nós ficamos para Deus? Irreconhecíveis. Nós ficamos desfigurados. Nós ficamos deformados. A gente não se pareceu mais nada com aquilo para o qual nós fomos criados. Então, quando Jesus lá baixou e lá na massa, quando Jesus fica irreconhecível, para que nós pudéssemos ser reconhecidos nele. Lá baixou e lá na massa, glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus por nós. É algo maravilhoso. Algo que a gente precisa valorizar. Muito. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí em Lucas 24, versos 5 e 6, algo maravilhoso acontece ao terceiro dia, irmão. Algo maravilhoso. Isso, André, obrigado. Lucas 24, tá certo. Por que buscais entre os mortos o que vive? Bota no 6, por favor. Ele não está aqui.
mas ressuscitou. Louvado seja Jesus, louvado seja Jesus. E o que isso significa? Significa que ele venceu a morte. Significa que quando ele morre, ele vai lá dentro da morte, e ele arranca o aguilhão da morte, o poder da morte ele toma para si. Por quê? Porque o salário, a recompensa do pecado é a morte, como está escrito em Romanos 8, 23. E a morte eterna, o inferno, era a consequência inevitável que todos nós teríamos que enfrentar por causa da nossa natureza pecaminosa. Então, por amor a nós, Jesus vem, ele se faz carne, ele padece, ele sofre a morte que nós deveríamos sofrer, porque ele foi nosso substituto. Então ele vai lá dentro da morte, e ele vence a morte, de forma plena, de forma definitiva. Para quê? Para nos livrar dela. Em João 11, 25, diz, porque ele é a ressurreição e a vida, e todo aquele que nele crê não morrerá eternamente, mas passará da morte para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós precisamos entender que não é a religião que salva, não é o fato de eu falar que eu sou um cristão católico, um cristão evangélico, que eu sou espírita, que eu sou qualquer outra coisa. Não são as obras que salvam. Se fosse a religião, Jesus não precisava vir. Se fossem as obras, Jesus não precisava morrer. O único que salva é o sangue de Jesus, é Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando você reconhece o que Ele fez por você, o Pai olha para você e já não vê mais os seus pecados. Ele vê o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Isso significa o quê? Porque Ele já puniu no seu Filho os seus pecados. E por isso você não é punido. E a Bíblia diz lá em Miqueias 7,19 que os seus pecados são lançados nas profundezas do mar. Em Romanos 8,1 diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas por quê? Porque o preço foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aí agora eu vou entrar na terceira parte, que é, como nós, que já reconhecemos esse sacrifício, já saímos do reino das trevas, entramos no reino da gloriosa luz do Senhor. Como nós temos que nos comportar diante da salvação? Como nós temos que nos comportar? Em primeiro lugar, com alegria, com exultação. Eu vou te pedir dois textos. O primeiro está em Salmos, capítulo 47, verso 1. Salmo 47, no verso 1 fala, batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. Então vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora coloca, por favor, em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 5. A gente vai ler o 5 e o 6. 1 Pedro, verso 5 e 6, fala o seguinte, que nós somos guardados pela fé. Eu vou até ler para ficar mais fácil. Sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais. Vou parar aqui. Então, notem o seguinte, primeira coisa que está mostrando, nós temos o dever, a obrigação de nos alegrarmos com a salvação. Não é algo supérfluo, não é algo secundário, não é algo banal, é algo primordial, é a essência de Jesus estar na salvação, no amor por nós. Segundo, reparem no texto, logo no início, ele fala o seguinte, que nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada nos últimos tempos. Vamos tentar entender isso daqui. Um pouquinho mais adiante, no verso 9 desse mesmo capítulo, ele fala o seguinte, para que vocês alcancem
o fim da vossa fé, a finalidade, que é o quê? A salvação das vossas almas. Então, nós precisamos entender, quando a gente está falando de salvação, que é um assunto ainda não terminado. Repara que ele fala, vocês são guardados pela fé, para a salvação que vai ser manifestada, vai ser revelada, ainda não foi revelada. Então, assim como nós nascemos num estado de condenação, agora que reconhecemos Cristo, nós estamos num estado de salvação. Ela vai se revelar ainda, essa salvação, mas nós estamos num estado de salvação. Bom, em Romanos, no capítulo 8, verso 24, ele fala, na esperança, Paulo fala, na esperança fomos salvos. Pô, então peraí, então eu não posso ter certeza da minha salvação? Não, o Espírito Santo confirma a salvação em você, ele testifica no teu espírito a salvação. E mais, em Hebreus, no capítulo 6, verso 19, diz que nós temos que lançar a âncora da nossa alma nos santos dos santos. O que é isso? Que a gente tem que repousar essa fé no Senhor. Então, a gente não está falando isso para a gente ficar desesperado. Meu Deus, eu não sou salvo. Não, você está num estado de salvação, sim. O Espírito Santo testifica isso em você. Mas nós precisamos entender que a fé em Jesus, no que Ele fez, a manutenção dessa fé, é que nos guarda, nos preserva para a gente ao chegar nessa salvação. É isso que faz, é a manutenção dessa fé, que nos faz preservar, nos faz perseverar para alcançar essa salvação. Quantas pessoas, irmãos, falam, uma vez salvo, salvo para sempre. E quantas pessoas temos visto que entregaram sua vida a Jesus e apostataram da fé, abandonaram Jesus. Jesus nunca abandonou, a pessoa abandonou Jesus. Eu até conversei com o Igor essa semana, com o Epsilônio, estava conversando com ele sobre isso e falei com o Igão também. E eu entendo que a gente fala assim, perdeu a salvação. Eu prefiro a palavra, ele abandonou a salvação. Não valorizou, não quero viver do jeito que eu quero. Muitas pessoas vêm à frente, nós já testemunhamos isso aqui. Muitas pessoas vêm à frente e reconhecem Cristo. E quando saem dali, voltam a viver a mesma vida que tinham antes de entrar e reconhecer o senhorio de Cristo. Muitas pessoas fazem isso. É como se a única diferença entre essas pessoas e aqueles que nunca reconheceram Cristo foi que ele veio aqui na frente e fez uma oração. E aí ele ganhou um passe livre, um salvo-conduto de Deus para fazer o que ele quiser. Ó, vai fazer o que tu quiser, já foi lá, já orou, agora está tranquilo, vai fazer o que você quiser. Não é isso. É justamente essa fé que nos faz obedecer a palavra de Deus. É justamente essa fé que nos guarda para a salvação que vai se manifestar. É justamente isso. Segundo lugar, como nós devemos nos posicionar? Nós não podemos brincar com o pecado. Nós não podemos, o pastor Alexandre até falou hoje de manhã, negociar com o pecado. Nós não podemos brincar com o pecado. As Escrituras nos advertem isso várias e várias vezes. Coloca, por favor, em Mateus 5, 29. Em Mateus 5, no verso 29, Jesus fala, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Bota no 30, por favor. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então, Jesus está falando para a gente não brincar com o pecado. Se algo que você faz, se algo que você vê, se algo que você pensa, está te levando para esse local, está te levando para uma conduta, para um comportamento contrário à palavra de Deus, você precisa abandonar, você precisa arrancar isso de você. Mas eu não consigo. Sim, a gente sabe. Por isso você tem que botar isso diante de Deus, para que Ele arranque isso de você. E aí, às vezes, as pessoas podem perguntar, mas espera aí, eu vou para o inferno, então, porque eu nasci num estado de condenação ou pelo que eu faço? Pelos dois. Pelos dois. Você nasceu no estado de condenação. Quando você reconhece o que Cristo fez, você sai desse estado de condenação e entra no estado de salvação.
Mas a partir daí, se você não tentar viver uma vida no temor do Senhor, na sua palavra, se você simplesmente achar porque veio à frente, fez uma oração, e eu vou viver da maneira como eu quiser, você vai estar sabotando justamente aquilo que você acreditou, que é a fé em Jesus. Você vai estar sabotando isso. Em Mateus, coloca por favor para mim, Andressa. Então não é um ou outro, os dois são importantes. A gente pode ir para o inferno, primeiro porque nascemos debaixo de uma condenação. Segundo, a maneira como nós decidimos agir após termos entrado nessa salvação, nesse estado de salvação. Em Mateus, no capítulo 13, verso 40, em Mateus, no capítulo 13, diz: pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Vamos até o 42. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançará na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, o que o texto está dizendo? Jesus fala do seu reino. Então, ele está dizendo que no final dos tempos ele vai fazer uma limpa no seu reino. É isso que ele está falando. Ele não está falando do mundo, não. Ele não está falando daquelas pessoas que já estão condenadas, que não reconheceram Jesus. Então, é óbvio que depois de nós nos alegrarmos nessa salvação, nós não temos um salvo-conduto para agir da maneira como nós desejarmos agir. Ao contrário, nós temos que ficar no temor do Senhor, de acordo com a palavra de Deus. Terceiro, nós temos a responsabilidade de compartilhar a mensagem da salvação com os outros. A Bíblia nos diz e nos mostra que nós precisamos proclamar o reino de Deus, anunciar o Evangelho. O Senhor Jesus fala aí por todo mundo pregando o Evangelho. Então, uma responsabilidade que nós temos para que aqueles que, a exemplo de nós, outrora não reconheciam Jesus, entrem nesse estado de salvação, saiam do estado de condenação eterna. Coloca, por favor, em Judas, não é os Iscariotes, para quem não sabe, tá? Judas é um capítulo só, é verso 21. Em Judas, no capítulo 1, né, que é um capítulo único, verso 21, ele fala o seguinte: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, até o 23. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Só até aqui. Então, primeira coisa, ele fala o seguinte, que a gente deve se manter. Se a gente tem que se manter, é porque a gente já entrou nesse local de salvação. Tá, e aí ele fala o seguinte, que todo aquele que não está na fé, está o quê? Na dúvida, e que precisam ser salvos. Então, nós, depois de entrarmos na fé, a gente tem a responsabilidade de nos manter nesse local e de agir com misericórdia com os outros. E aí a gente pode pensar, mas espera aí, como é que alguém vai sair então da dúvida para a fé? Como alguém vai fazer isso? Bom, Deus deseja que a gente mantenha e até intensifique uma consciência espiritual. Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, quando ele fala da ceia do Senhor, Jesus instituiu o ritual da ceia do Senhor, que a gente faz mensalmente, mas que não há um período estabelecido. Então, Paulo fala, toda vez que fizerdes, fazei-o em memória de mim. Bom, e o que significa em memória de mim? Significa que Jesus tinha medo que a gente esquecesse dele? Não. Significa que Jesus deseja que a gente mantenha acesa uma consciência daquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário. E se nós mantivermos essa consciência, nós não vamos agir com indiferença, com descaso para aqueles que não estão salvos. O problema é que a gente não tem feito isso. O
problema é que a gente tem usado o evangelho muito mais para ter do que para dar, quando a palavra do Senhor fala justamente o contrário, que é melhor dar do que receber. E tem uma palavra que às vezes as pessoas podem pensar assim, bom, mas poxa, e se eu falar e a pessoa não ligar? E daí? Não adianta nada. Bom, Ezequiel, no capítulo 33, verso 7, Deus dá uma palavra bem interessante. Ele fala o seguinte para Ezequiel, eu te pus como atalaia para Israel. E aí ele vai falar, bom, se eu te mandar advertir o ímpio do seu pecado, você se levantar, adverti-lo, e ele se arrepender, eu o salvarei. E você me obedeceu. Agora, se eu te mandar advertir o ímpio e você não advertir, eu vou requerer de você o sangue dele. Então nós temos a obrigação, a responsabilidade de pregar o evangelho. E às vezes a gente pode pensar, caramba, mas eu falo, não adianta nada. Bom, se você fala e não adianta nada, pelo menos você está obedecendo a Deus, está sendo fiel a Deus. Você está cumprindo o seu papel, você está advertindo. E a pessoa vai morrer no seu pecado. Você não tem o que fazer. Mas você pode sim falar, orar, jejuar. Poxa, mas eu não consigo falar, eu não consigo explicar a Bíblia direito. Traz para a igreja. Alguém vai pregar e vai explicar. Essa é a nossa responsabilidade. E também é lógico que a gente não vai sair daqui, vai passar uma pessoa na rua, a gente vai pegar ela pelo pescoço, tu está indo para o inferno, tem que aceitar Jesus agora, acabou para você. Não, a Bíblia diz que a gente tem que ter sabedoria com os que estão de fora. Mas ter sabedoria não é ficar permanentemente calado. Então nós temos essa responsabilidade. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 9, verso 20, ele fala que ele fez de tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Olha o que está falando ali. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. 21, por favor. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Então, obviamente, quando a gente lê esse texto a primeira vez, pode parecer até um texto confuso. Mas o que Paulo está falando é o seguinte, olha, eu agi de todos os meios com todos. Sabedoria. O pastor Alexandre falou, se você não tem essa sabedoria, pede a Deus. E Tiago fala, pede sabedoria e Deus vai te dar. E aí ele está falando, olha, mas eu sei que eu não vou conseguir salvar todos, que eu vou falar. Mas aqueles que eu tiver conseguido, já vai ter valido a pena. É isso que Paulo está mostrando aqui. E é assim que a gente deve pregar o evangelho, pensando, mas eu estou falando, ninguém está escutando. Se daqui a pouco um escutar, já vai ter valido a pena. Amém. Todos os outros que não ouviram. Quarto, escapar do inferno, irmãos, é mais do que uma conversão. Como assim? Envolve um não retroceder. Não retroceder. Eu falei até agora há pouco que nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação que vai ser revelada. Em Hebreus, no capítulo 10, Hebreus capítulo 10, verso 26, verso 26. A gente vai do 26 ao 30. Ele fala o seguinte, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas que tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou, não estou enxergando aqui direito, aos pés o Filho de Deus,
e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Algumas pessoas, quando pegam esse texto, elas falam que o texto fala de pessoas vivendo deliberadamente no pecado, pecando de propósito. Eles falam que o texto está se referindo ao não cristão, aquele que nunca reconheceu a Cristo e permanece vivendo no pecado, nunca se arrependeu. O texto não está falando isso. O texto está falando do reino de Deus. É isso que o texto está dizendo ali. O final diz, o Senhor julgará o seu povo. O final está mostrando isso. E aí, o texto fala mais. O texto fala o seguinte, vou até abrir aqui porque eu peguei esse versículo. O texto ele fala o seguinte, profanaram o sangue da aliança, com o qual foram santificados. Como alguém é santificado pelo sangue de Jesus sendo um ímpio? O texto está falando de nós, dos cristãos. E depois ele continua, pisaram os pés ao Filho de Deus, após ter o conhecimento da verdade, ultrajaram, insultaram, ofenderam o Espírito da graça. Bom, aquele que não é cristão, ele está resistindo ao Espírito Santo. Estevão fala isso em Atos 8. Mas ele não está ultrajando, ele não está insultando o Espírito Santo. Agora, alguém que depois de santificado pelo sangue de Jesus, decide deliberadamente viver pecando, esse sim, está ultrajando, está insultando o Espírito Santo. E a Bíblia diz, já não resta sacrifício pelos pecados. Isso é muito sério. Isso é muito sério, e às vezes a gente não tem a noção disso. E muitas vezes, quando a gente fala em pecado, a gente tenta colocar os pecados aqueles mais distantes possíveis da nossa prática. Exemplo, eu não vou roubar. Por quê? Porque é algo que dificilmente a gente vai fazer. Quase impossível da gente fazer. Eu não vou matar. Claro, alguém que está dirigindo está sujeito a acontecer isso. Mas a gente vê de regra, eu não vou matar uma pessoa intencionalmente, eu não vou fazer isso. Mas a gente fala muito pouco sobre a contenda entre os irmãos. É algo que a gente fala muito pouco. E em Provérbios, no capítulo 6, se não me engano, é o verso 18. Se não me engano, é o verso 18. Ele fala que Deus, ele fala dos pecados, e fala que Deus abomina o sétimo, que é aquele que dissemina a contenda entre os irmãos. Repare o texto. Ele está falando que ele abomina a contenda. Claro que Deus não gosta da contenda. Claro que Deus não gosta dos problemas. Mas, ao mesmo tempo, Deus fala, olha, vocês têm que perdoar. Então, ele sabe que contendas podem acontecer. Mas repara o que o texto fala. O que semeia a contenda. Ele não está falando contenda, ele está falando aquele que semeia. E, às vezes, a gente semeia a contenda. E isso, para Deus, é abominável. É abominável. Deus está falando, olha, eu não gosto desses pecados, mas esse, para mim, é abominável. Então, nós temos a obrigação de sair desse local de pecado. Porque o Espírito Santo, ele não é apenas aquele que habita em você para te dar dons. Isso é muito bom, mas é aquele que habita em você para te corrigir. É aquele que habita em você te capacitando. Graça significa capacitação. A capacitação vem de Deus, não é da gente. É por isso que muita gente fala, olha, Deus fala para Paulo, a minha graça te basta, a minha capacitação te basta, Paulo. É isso que Deus está falando para a gente. E a graça de Deus, a capacitação de Deus, nos permite viver uma vida livre do pecado. É fácil? Claro que não, porque a gente tem que mortificar a nossa carne. Mas nós temos essa capacitação, não em nós, mas no Espírito Santo que habita em nós.
Então, se esses pecados estão sendo manifestados de alguma maneira, eu dei um exemplo desse, que é um pecado que a gente fala pouco. A gente aborda tantos outros, né? Mas esse é um que a gente não fala muito. Isso precisa ser extirpado no meio da igreja. Isso precisa ser extirpado no meio da igreja. A gente fala muito, ano que vem é um ano de eleição. Eu detesto. Eu sempre falei aqui, pode estar o candidato que eu votaria. Se ele subir nesse púlpito, eu vou embora da igreja. Porque aqui é para falar de Jesus. E ano que vem é um ano que a gente tem que estar muito atento. O Igor já mencionou isso, sobre as dissensões, as divisões dentro da igreja. A minha esperança não está no Bolsonaro, não está no Lula, não está em Ciro. Minha esperança é Jesus. A nossa esperança é Jesus. Só que, ao mesmo tempo, o inimigo também sabe disso. Que a gente está pregando isso. Então, ele vai fazer o quê para tentar gerar dissensões? Contenda entre os irmãos. Ah, mas estou alerta sobre as eleições. Mas ele vai tentar gerar de outra maneira. Ele vai tentar gerar de outra maneira. Você pode ter tido uma indisposição com alguém. Isso pode ter acontecido. Mas você precisa resolver isso. Isso não pode continuar assim dentro da igreja. Isso não pode continuar assim. Sabe por quê? Eu não estou aqui dando uma lição de moral. Irmãos, ninguém aqui é tolo. Todos nós sabemos que devemos amar uns aos outros. Todos nós sabemos. Mas é óbvio que temos graus de afinidade que variam. E é óbvio que tem pessoas que às vezes a gente, caramba, se a gente fosse do mundão, não conhecesse Jesus, a gente ia falar, meu santo não bateu com o dele, né? A gente falaria isso. E às vezes a gente tem que pedir a Deus, me dá amor por essa pessoa. Irmãos, eu tenho certeza que pessoas aqui dentro já pediram para ter amor por mim. Eu não sou uma pessoa fácil de lidar. E eu estou falando isso porque eu já pedi para ter amor por pessoas aqui dentro. Então eu não estou falando isso por falar. Não, eu já pedi a Deus, Senhor, eu preciso ter amor por essa pessoa. E não foi uma, foram mais de uma. Então, se você está sentindo que não está tendo amor por alguém, peça a Deus amor por essa pessoa. E vá pedir perdão a essa pessoa. A gente tem ofertado na casa de Deus, mas a palavra diz, olha, se você tem alguma coisa com o seu irmão, não vai ofertar não, vai pedir perdão primeiro. E a gente banaliza. A gente está vivendo deliberadamente no pecado. A gente precisa arrancar isso do nosso meio. Em nome disso, é um espírito do diabo que vem para causar divisão no meio da igreja. Poder no nome de Jesus, que Deus repreenda essa noite, esse espírito de divisão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu falo isso porque às vezes a própria pessoa, que eu não estou falando de ninguém específico na minha mente, não. Eu estou falando que Deus colocou no meu coração. Às vezes, a pessoa está achando que, olha, eu estou servindo a Deus, eu estou fazendo tudo certo. Não, e Deus está falando, eu abomino aquele que pratica isso. E aí, sabe o que vai acontecer? Chega um momento em que Deus, o próprio texto fala, lá que eu acabei de ler em Hebreus, capítulo 10, ele vai falar que vai chegar um momento em que Deus vai recolher aqueles que praticam contenda, vai recolher aqueles, juntamente, os que praticam a iniquidade, perdão, os que pecam deliberadamente, juntamente com aqueles que promovem escândalos no reino de Deus. E aí a pessoa que achava que estava servindo a Deus, fazendo a coisa certa, ela vai ter o mesmo destino daqueles que promovem escândalo do reino de Deus. Qual é o destino? É o inferno. A palavra é clara. A palavra é clara. A gente tem que corrigir isso. E a conversão, irmãos, ela envolve não apenas um manter, ela envolve um crescer. Nós temos que crescer, irmãos, diante do que o Senhor nos apresenta. Irmãos, o que Jesus fez por nós. Imagina Jesus, ele salvou cada um de nós aqui. Eu não estou vendo, pelo todo mundo, o rosto que eu estou vendo aqui é todo mundo conhecido. Então, todos nós aqui fomos salvos. Imagina a gente viver pecando contra Jesus após ter sido salvo. Não estou falando do pecado. O pecado a gente vai pecar. A gente é pecador, a gente se arrepende e segue. Estou viver propositalmente, deliberadamente no pecado. Imagina como o coração de Jesus deve ficar. Bota Isaías, por favor, no capítulo 53, o verso 12, é o último verso. A gente está terminando. Em Isaías, no capítulo 53, no verso 12,
o texto diz, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. Para só aí. O Senhor está falando o seguinte, Ele está dando um povo para Jesus. Irmão, sabe qual é a recompensa de Jesus por ter apanhado? Sabe qual é a recompensa de Jesus por ter morrido na cruz? Você. Nós somos a recompensa de Jesus. Deus está falando, eu vou te dar um povo como herança. Um povo como herança. Em Hebreus 12, verso 2, diz que ele não levou em consideração a vergonha da cruz, por causa da alegria que lhe foi proposta. E que alegria é essa? A alegria de nos salvar do inferno. A alegria de nos resgatar da escravidão do pecado. Aleluia, louvado seja o Senhor. Aleluia. Irmãos, toda vez que alguém se converte, e toda vez que você, mesmo depois de convertido, reconhece o seu erro e tenta alterar a sua rota, de acordo com o direcionamento do Senhor, de acordo com a sua palavra, o Senhor Jesus fala, eu tenho certeza disso, valeu a pena. Valeu a pena. Pede para a igreja ficar de pé, por favor. Irmãos, enquanto o ministério de louvor está vindo aqui, o Espírito Santo, ele colocou, desde de tarde, quando eu estava orando, algumas coisas no meu coração. Obviamente que a primeira delas, e eu particularmente eu falei isso muito para Deus, eu não quero nunca mais, eu falo de mim, que quando tiver esse momento do apelo, seja algo normal. Eu quero que seja algo que a gente celebre se tiver alguma salvação. Mas verdadeiramente, de coração, não é apenas algo exterior e meu coração está indiferente. E se tiver, vamos pedir a Deus que mude isso. Porque às vezes a gente está frio, está insensível, está com tantos problemas que a gente perdeu o foco. Mas mais do que isso, o Espírito Santo botou isso no meu coração. Nós somos um presente de Deus Pai para Deus Filho. Quando Ele diz, eu te darei um povo como recompensa. Então, se talvez você, aqui essa noite, tem coisas que você está olhando e falou, Senhor, eu preciso mudar isso. Eu não estou conseguindo, Senhor. Eu estou olhando para mim, eu estou vendo que isso não está legal. Eu estou pecando, Senhor. E eu tento fingir que não estou fazendo. Que o Espírito Santo, ele vai falar no teu coração. Eu não vou nem pedir agora para vir aqui na frente. Mas o Espírito Santo vai falar no teu coração. Porque o Espírito Santo, ele deseja nos salvar, louvado seja Deus por isso. E ele deseja que a gente viva uma vida santa, uma vida em unidade. Pentecostes só foi derramado porque a igreja estava em unidade. A gente tem pedido dons, a gente tem pedido a manifestação do Espírito Santo. E às vezes a gente pede muito dom e pouco fruto. A gente precisa ter o nosso caráter trabalhado, irmãos. Essa semana foi uma semana difícil para mim com Deus. Aconteceram algumas coisas onde eu me chateei com Deus. Que isso? O que Deus fez? Nada. Me deu a salvação. E eu me chateei com Deus. Vê como o nosso coração é enganoso. Foi uma semana muito difícil de buscar Deus. Foi uma semana muito difícil de buscar Deus. E eu só consegui me reconciliar com Deus na quarta-feira. Irmãos, imagina a minha mente. Eu posso decorar isso aqui inteiro. Se Deus não me der unção, isso aqui vai servir de nada. Imagina a minha mente, eu vou empregar domingo, não estou bem com Deus. E aí na quarta-feira, eu lembro que eu comecei a falar com o Senhor e veio no meu coração um amor de Deus, como se Deus falando, olha, fica tranquilo, eu estou no controle de tudo. Descansa em mim. E às vezes a gente não valoriza
as grandes coisas que o Senhor quer que a gente faça. Pode tocar a música. O Espírito Santo vai falar no coração de cada um aqui. Mas antes eu vou perguntar, tem alguém aqui essa noite que nunca entregou sua vida a Jesus e que quer fazer isso hoje, ou até na live, ou alguém que quer voltar para os braços do Pai? Se tiver, levanta a mão. Se não tiver, eu particularmente estou olhando e não vejo ninguém que eu não conheço aqui. Claro que a questão de voltar, às vezes a gente conhece, mas não sabe como está o coração. Se tiver, eu vou pedir para levantar a mão. Se não tiver, fica em oração nesse momento. Deixa o ministério de louvor tocar. Concentre em você e no Espírito Santo, porque Ele vai falar no teu coração o que precisa, o que você precisa corrigir. Porque, lembre-se, envolve um não retroceder. A salvação envolve o não retroceder. Envolve a gente corrigir a rota que está errado. Envolve a gente ter humildade para reconhecer os nossos erros.